gostaria de ir então ao tema da mensagem de hoje. Quero pedir aos nossos amados ministros Vinícius e pastora Daniele o tema: esperança em tempos de incertezas. Diga isso, esperança em tempos de incertezas. Amém. Abra a tua Bíblia comigo na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo de número 3 e o versículo de número 20. Aleluia. Glórias a Deus. Diácono Ricardo, Efésios 3, versículo 20. Glória a Deus, glória a Deus e glória a Deus. Creio que todos encontraram. Encontrou, meu amado diácono? Amém. Louvado seja Deus. Diz a palavra do nosso Senhor: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Vamos ler novamente? Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Oremos ao Senhor. Senhor Jesus Cristo, Deus amado e bendito, Deus maravilhoso, nosso Senhor, nosso Pai, Paizinho querido, o nosso Kyrios, o nosso dono, o nosso proprietário, aquele que é o nosso Senhor. É o dono da nossa vida, o dono do nosso viver. A Ti, Pai, a Ti, toda a honra e toda a glória. Eu Te agradeço, Jesus, por mais este momento único em Tua casa, este momento em que todos nós ouviremos a Tua voz. Este momento, Senhor, onde aquietamos o nosso coração para Te ouvir, onde descansamos nos Teus braços para compreender a Tua vontade, que é boa, que é agradável e que é perfeita. Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui para Te servir e servir aos meus irmãos. Use a minha vida, Senhor. Fale através dos meus lábios e que esta voz traga paz, traga consolo, traga renovo, traga força, traga o ânimo, o encorajamento, traga esperança, Senhor. Porque só o Senhor tem o poder para nos sustentar de pé. Só o Senhor pode, ó Deus, nos sustentar de pé. O cair é do homem, mas o levantar é do Senhor. E o justo jamais permanecerá caído, porque o Senhor o põe de pé. Assim eu oro, Deus, para que esta palavra, aquilo que o Senhor já revelou ao meu coração, traga sinais, maravilhas, prodígios, traga milagres na vida do seu povo. E que o Teu nome seja exaltado entre as nações. Que o Teu nome seja glorificado. Com humildade, com temor e santo tremor, com total submissão ao Teu Espírito, eu lhe peço. Usa-me, Senhor. Usa-me, Deus. Em nome de Jesus. Amém
Amém. E todo o povo de Deus que orou comigo, diga: aleluia. Aleluia. Obrigado, meu amado filho, ministro Vinícius, minha amada esposa, querida pastora Dani. Meus irmãos amados, igreja preciosa de Jesus Cristo nesta terra. Homens, mulheres, jovens, aqueles que foram chamados por Deus, escolhidos pelo Senhor desde o princípio para a salvação, aqueles que têm os seus nomes inscritos no livro da vida, são amigos de Deus, são ovelhas de Jesus, são aqueles que nesta terra têm um chamado santo, uma santa vocação para serem ministros da nova e eterna aliança, embaixadores em nome de Cristo. A noiva do Cordeiro. A palavra de nosso Senhor diz: aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. E o seu nome é Jesus. Aquele que é poderoso, o seu nome é Jesus. O único que é digno de receber honra, glória, louvor e adoração. Então, o meu desejo é exaltar a este Deus. O meu coração arde, anseia em manifestar a Ele a adoração. Então, que todos tenham júbilo diante do Senhor, que de fato tenhamos adentrado por estas portas com ações de graças, porque grande é o Santo de Israel. Ele é fiel em todas as suas palavras, Ele é santo em todas as suas obras, Ele é o Criador dos fins da terra, o Deus que não se cansa, que não se fatiga. Ele faz coisas tão grandiosas que se não podem esquadrinhar, tantas maravilhas que se não podem contar. Ele é o Rei de reis, o Senhor de senhores, o Deus eterno e todo-poderoso. Ele é tremendo. O Altíssimo é maravilhoso conselheiro, é o Deus forte, o Pai da eternidade, o Príncipe da paz, o Deus dos deuses, o verdadeiro e soberano Deus, cujas obras são perfeitas. Nele não há injustiça. Ele é justo e reto, porque Deus é santo. Glória e majestade estão diante dele. Ele é a nossa rocha. Ele é o nosso refúgio. Ele é o nosso socorro. Ele é a nossa força. Ele é a nossa salvação. Igreja, nós estamos vivendo dias maus. Estamos vendo dias maus. A sociedade não vê esperança. A sociedade, a maioria, está amedrontada, sendo bombardeados pelas mídias com más notícias. Ouvimos novas recomendações, ouvimos novas instruções, ouvimos aí que vem uma segunda onda, ouvimos novos decretos. Ora se tem que fazer de tal maneira, ora já não se tem certeza se aquilo funciona. Ora se diz que pode haver a necessidade de ser entubado, e ora se diz que se você for entubado você pode morrer, porque foi entubado. Ninguém tem certeza de nada. Todos vivem uma desesperança muito grande. Nós estamos vivendo um tempo de muitas contradições. Ninguém tem certeza de nada. E o caos, aos poucos, vai
se instalando. O Brasil está vivendo um tempo caótico, sendo assolado por situações e por notícias de pânico. O aumento de casos de Covid-19. Depois vem o pânico dos gafanhotos aqui no vizinho, que poderia vir para o Brasil. Aí depois, os rumores de um tornado. Tempos de incertezas. E nos tempos de incertezas, amados, a igreja precisa se manter firme, levando a esperança e alimentando as ovelhas de Cristo. Nós temos um chamado e nós devemos avançar e conquistar. Nós não podemos ficar parados no meio de uma pandemia, dizendo: não sei o que será de mim. Não sei o que será do meu futuro. Porque a palavra de Deus diz que eu tudo posso naquele que me fortalece. Então, essas questões jamais podem vir sobre mim. O que será de mim? O que será do meu futuro? O meu futuro está nas mãos daquele que vive e reina para todo sempre. A minha vida está nas mãos daquele que me criou e me gerou para o louvor de sua glória. Então, é certo que o meu futuro será de sucesso. É certo que os dias que virão serão dias de conquistas para louvor e glória do Deus que habita em mim e que habita em você. Nós temos uma vida em Cristo. Nós temos que cuidar do nosso viver, nós temos que cuidar da nossa família, é claro. Mas nós temos que cuidar também dos nossos negócios, dos nossos projetos. Nós não podemos viver de opiniões negativas. Nós não podemos nos deixar influenciar por quem não conhece os planos de Deus. Em 1 Coríntios capítulo 2, versículos 6 a 9 diz: entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não, porém, a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória. Versículo 8. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu. Porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Aleluia! Aleluia! Olha, igreja, a sociedade, as mídias, não conhecem a sabedoria de Deus. Eles não têm temor de Deus. Então, como escolhidos do Senhor, como cristãos, nós carregamos a esperança de Jesus. E é o que muitos estão precisando nestes dias de incertezas. Jesus é a resposta. Jesus é a solução. Romanos 8, 28 a 30 diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o mal. Ah, não. Então, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, quando Deus chama alguém, amado, é para lhe fazer bem e não mal. Porquanto, aos que de antemão, antes da fundação do mundo, conheceu,
também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Versículo 30. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Você pode se alegrar com isso, exaltar ao Senhor? Aleluia! Aleluia! Então, estes que são chamados segundo o propósito do Senhor, podem viver a paz de Deus que excede todo entendimento, estando sempre guardados em Cristo Jesus, nosso Senhor. Por isso, nós precisamos entender aquele que é chamado e aquele que não é chamado. Porque só a ovelha ouve a voz de Jesus. Amém? Em Efésios 3:20, vamos repetir aqui o texto de abertura. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Então, em Deus, ouça, em Deus nós podemos alcançar infinitamente mais do que nós pedimos ou do que nós sonhamos. Você crê? Você crê que Deus pode exceder? Você crê que Deus pode superar com o seu grande poder tudo o que você deseja? Você foi chamado. Então você hoje é conduzido por Deus. Você que está plantado neste aprisco, você que cresce dia após dia na graça e no conhecimento, através deste altar, através deste ministério, você é conduzido por Deus. É Deus quem te orienta. E todas as coisas cooperam para o teu bem. Então eu e você estamos na igreja por uma razão suprema. Por um propósito daquele que faz todas as coisas segundo o seu querer e a sua vontade. Nós temos que enfrentar a vida sem medo. Amados, eu não tenho medo de nada. Antes, outrora, eu vivia muitos medos, muitos temores. E hoje, para a glória do Senhor, não tenho medo de nada. Porque eu sei em quem eu tenho crido. Então, nós estamos aqui por um propósito daquele que faz todas as coisas segundo o seu querer e a sua vontade. Então eu e você estamos aqui não foi porque nós queremos estar. Porque nós um dia optamos em estar na igreja. Nós estamos aqui porque Deus decidiu isso. Então nós temos que viver isso. Então, como seu pastor, eu tenho que lhe encorajar. Como teu pastor que te ama e que Deus colocou para apacentar a tua vida, eu tenho que lhe dizer que nós estamos aqui vivendo a vida de congregação sem medo. Porque nós cremos que a nossa vida está nas mãos de Deus. E nada, absolutamente nada, vai acontecer na minha e na tua vida sem a vontade e sem a permissão do Senhor. O diabo quer que todos nós fiquemos em casa. O diabo quer enfraquecer a igreja. O diabo quer tirar o poder da igreja. Tem que ficar em casa quem tem problema de saúde, quem tem uma doença. Tem que ter o cuidado com os mais idosos, mas a vida tem que prosseguir. Nós devemos prosseguir, nós devemos nos lembrar, amado, daquilo que Deus fez no Egito. Eu quero aqui recordar com você as 10 pragas do Egito. Eu vou aqui somente citar cada uma delas, ok? A primeira praga que Deus enviou ao Egito através da vida de Moisés foi que as águas tornaram-se em sangue. Foi a primeira praga.
A segunda praga foi o aparecimento de muitas rãs que invadiram as casas dos egípcios. A terceira praga foi uma praga de piolhos, que somente se deu em quem? Nos egípcios. A quarta praga foi muitas moscas, que também somente apareceram nas casas dos egípcios. A quinta praga foi a peste nos animais, que somente apareceu nos animais dos egípcios. Tá ligando as coisas aí, meu amado? A sexta praga, enfermidades, úlceras, somente nos egípcios. A sétima praga foi uma chuva de pedras. A oitava praga foi os gafanhotos, que comeram toda a plantação. E quando Moisés orou ao Senhor, e Deus retirou os gafanhotos, todos, no mesmo instante, se retiraram e foram embora. Nona praga. Por 3 dias houve trevas. Porém, todos os filhos de Israel tinham luz nas suas habitações. A 10ª praga foi a morte dos primogênitos, tanto de homens como dos animais. De quem? Dos egípcios. Então eu trago isso, lembrando a igreja que toda praga foi destinada aos egípcios e não ao povo de Deus. Quem pereceu foram os egípcios, os que não adoravam a Deus. E não aqueles que eram chamados pelo nome do Senhor. Estes foram poupados em tudo. Eles somente assistiram e testemunharam o poder de Deus em toda a terra do Egito. Então nós temos que nos envolver mais e mais, amados, com a obra de Deus. Nós temos que ser cada vez mais participantes da obra de Deus sem medo. Eu não posso ter medo. Nós temos que viver desta forma, temendo somente a Deus. Temendo somente a Deus. Deus diz, eu sou contigo, não temas. Os planos de Deus para a igreja não mudaram. Os planos de Deus para a tua vida não mudaram. Você pode se recordar do dia 31 de dezembro de 2019? Você pode se recordar da palavra profética? Não mudou. Não mudou. Deus não depende de circunstâncias para realizar na minha e na tua vida. Não, porque precisa passar tudo isso para a vida voltar ao normal. Amado, a nossa vida continua normal. A nossa vida continua normal. Porque a nossa vida continua em Deus. Não perdeu o foco. Só não continua normal aqueles que perderam o foco. Estão entendendo? Jeremias 29:11 diz, eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então os planos de Deus são perfeitos, igreja. A fé na palavra de Deus, no que está escrito, me dá certeza que isto é para a minha vida. Então você olha e diz, isso é para a minha vida. Isso é para a minha família. Isso é para o meu negócio. Isso é para a minha vida profissional. Isso é para o meu empreendimento. Isso é para a minha vida financeira. Isso é para a minha saúde. Começa a acontecer. Então você estar na igreja e ouvindo estas verdades é um plano de Deus. Você está dentro da vontade do Senhor. E como eu devo viver isso? Avançando, conquistando, dando testemunho do poder de Deus e jamais me esquecer do Senhor. Jamais me esquecer do Senhor. Deuteronômio 8:18 diz a palavra do Senhor. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus,
Porque é Ele o que te dá força para adquirires riquezas, para confirmar a sua aliança, que sob juramento prometeu a teus pais, como hoje se vê. Então, dentro do plano de Deus, nós temos segurança. Dentro do plano de Deus, nós não temos medo de nada. Dentro do plano de Deus, que é isso, sempre se lembrando do Senhor, entendendo que é Ele. Não sou eu, não é você. Não, amado, não se trata de mim, não se trata de você. Se trata dele. Do nome dele. Da glória dele. Do poder dele. Através de nós. A igreja entende isso? Em Provérbios 1,33 diz assim, olha. Mas o que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Jó 36,11 diz, se o ouvirem e o servirem, acabarão seus dias em pragas, em doenças, em maldições, em tristeza, em dores, em sofrimento. Olha que coisa. Então a gente vê, amado, que tem muita gente que não está ouvindo. E muito menos servindo. Tem muito filho de Deus que não está ouvindo e muito menos servindo. Porque os que ouvem e o servem acabarão seus dias em felicidade e os seus anos em delícias. Eu creio nessa palavra, igreja. Eu creio. Eu recebo. É a meu e a teu respeito. Por quê? Porque o nosso Deus é aquele que é poderoso. Coloca de novo para mim, pastor, Efésios 3:20, meu amado presbítero Johnny está comigo lá agora. Porque aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, ele quer fazer na minha e na tua vida. Então nós não estamos aqui porque nós decidimos estar. Nós estamos aqui porque ele decidiu. Ele determinou, ele nos chamou para realizar em nós o seu plano perfeito. Eu um dia estava lá, mano, sem rumo, perdido, totalmente com a vida destruída, totalmente destruída. E eu ouvi a voz que me chamou. Eu ouvi a voz do meu pastor. E dali para frente minha vida mudou. Por quê? Ele começou a se revelar a mim e começou a mostrar a mim o seu plano perfeito para a minha vida. Em Romanos 8, 29 a 31 diz assim: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Amado, amada, olha, vou dizer uma coisa para você. Ou eu acredito nisso ou eu não acredito. Ou eu acredito que eu fui conhecido dele. Ou eu acredito que eu fui predestinado por ele. Que eu fui chamado por ele, que eu fui justificado por ele, que eu fui glorificado por ele, ou então eu vou viver a trancos e barrancos. Um vírus, uma pandemia pode ser contra nós? Pode. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será? O que será contra nós, amado? Um vírus, uma pandemia. Nada pode te parar. Olha o versículo 32 e versículo 33. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura
não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Aleluia. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Nós temos paz com Deus. Nós sabemos que foi Ele que nos conheceu, foi Ele que nos predestinou, foi Ele que nos chamou, foi Ele que nos justificou, foi Ele que nos glorificou. Isso está esclarecido na nossa mente. Em Romanos 9, 11 a 13 e 22, diz assim: E ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse. Não por obras, mas por aquele que chama. Olha aí. Não por obras, mas por aquele que chama. Quem é que chama? Jesus. E ele chama quem? Aqueles que ele conheceu de antemão. E o que é conhecer de antemão? Antes que o mundo existisse, Deus te conheceu. Em espírito você estava lá com o teu Criador. Amém? Então, olha o versículo seguinte, versículo 12. Já fora dito a ela, a quem? A mãe. Ok? A mãe. Estava no ventre, né? E ainda não eram os gêmeos nascidos. Está falando de Esaú e de Jacó. Não eram nascidos, nem tinham praticado o bem e o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Já fora dito a ela, o mais velho será servo do mais moço. Versículo 13. Como está escrito, amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Versículo 22. Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição. Então veja, Deus tinha um plano de vitória para Jacó e não para Esaú. Para Jacó, que era o vaso de honra. No ventre, Jacó já era um escolhido. Esaú não. Esaú era da outra semente. Esaú era o filho da perdição. Era o filho do diabo. E Jacó era filho de Deus. Então, Esaú era o que foi gerado para tropeço. Porque ele tropeçou na palavra. As atitudes de Esaú foram totalmente contrárias aos ensinamentos do seu pai, Isaac. E por quê? Porque ele era um vaso de desonra. Ele era um vaso de ira. Então, entendendo isso, eu creio que você deve dar graças a Deus que você está aqui e que você não é um vaso de ira. Porque o vaso de ira, amado, ele tropeça na palavra. Ele ouve a palavra, mas ele não se firma na palavra. Em Romanos 9, 23 diz, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão. Aleluia. Então você é um vaso de misericórdia. Diga isso, eu sou um vaso de misericórdia. Amém. 1 Coríntios 1, 26 a 28 diz assim, irmãos, reparai, pois na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são para reduzir a nada as que são. Então,
Ouça, há muitas pessoas que têm este problema de identidade. Não se sentem com nenhum valor, se sentem desprezadas. E aí quando o Senhor as traz, assim era eu, amado. Ouça, assim eu me sentia desprezado, rejeitado. Mas quando o Senhor me chamou e começou então a me mostrar quem eu era, começou a me revelar quem eu sou, assim como você, tudo muda. Tudo muda. O nosso viver passa a ser em outro patamar. Porque nós entendemos então que nós fomos de fato escolhidos por Ele, para quê? Para confundir os sábios. Romanos 9, 20 e 21 diz: quem és tu, ó homem, para discutir isso com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez: por que me fizeste assim? Versículo 21, ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para honra e outro para desonra? Então, o que é esse mesmo barro? Tem o oleiro direito sobre a massa para do mesmo barro fazer um vaso para honra e outro para desonra. Nós sabemos que do barro Deus fez Adão. E depois da sua costela ele fez Eva. Então este barro é o quê? É o ventre de Eva. Do ventre de Eva, Deus fez um vaso para honra e um para desonra. Caim e Abel. E Caim matou Abel porque era do maligno. Então Caim era um vaso de desonra. Amém? Então, um era para a salvação e outro já era para a perdição. E nós temos que viver essa verdade, igreja. Nós temos que viver a verdade de Deus. Nós sabemos que não existe livre-arbítrio para a salvação. Existe o livre-arbítrio para eu escolher decidir obedecer ou não obedecer. Mas para a salvação não existe livre-arbítrio. Tem muitas pessoas que você fala de Jesus para ela e ela está sempre endurecida. Por quê? Por quê, amado? É um vaso de desonra. Porque uma ovelha, quando ela ouve a voz de Jesus, amado, ela segue. Uma ovelha, quando ouve a voz de Jesus, ela segue. Jesus disse isso: eu conheço as minhas ovelhas. Elas ouvem a minha voz e me seguem. Aleluia! Nós estamos aqui porque somos ovelhas. Estamos aqui porque somos ovelhas. Em Daniel, capítulo 11, versículo 32, diz assim: aos violadores da aliança, ele... Quem? Satanás. O do contra. Amém? Ele, com lisonjas, perverterá. Mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e ativo. Olha, amado, que coisa linda isso. Aos violadores da aliança, Satanás perverterá. Com lisonjas, sabe? Então, os violadores da aliança estão aí, fazendo da igreja um balcão de negócio. Os violadores da aliança estão aí, sabe? São os mercantilistas, passando os envelopes, quem dá mais, quem dá menos. Não vive o temor do Senhor, não conhecem a Deus. Mas nós somos fortes e ativos, porque nós conhecemos o nosso Deus. Nós somos vasos de misericórdia. Nós não somos vasos de ira. Uma ovelha nasce ovelha e morre ovelha.
Um lobo nasce lobo e morre lobo. É assim que terminarão os seus dias. Então uma ovelha, às vezes, na maioria delas, né? Assim foi com a minha vida, eu não sabia que eu era ovelha. Você sabia que antigamente você era ovelha? Você sabia? Não, você não sabia. Até chegar esse conhecimento, essa revelação à nossa vida, nós não tínhamos esse entendimento. Nós achávamos que a salvação se perdia. Nós achávamos que a gente podia ir para o inferno. Sim ou sim? Então, a gente não sabia que a gente era ovelha. Estávamos todos cegos, né? Indo de abismo após abismo. Então a ovelha, às vezes, ela ainda não sabe que é uma ovelha. Mas quando ela ouve a voz de Jesus, pode até estar vivendo uma vida tremenda de desonestidade, de imundície. Ela sai da desonestidade, ela sai para a honestidade, amado. Ela pode estar no alcoolismo, pode estar aí usando outras drogas ilícitas. Ela sai para a sobriedade, para viver a vida que Deus tem para ela. Então, quando ela é ovelha, ela ouve a voz de Jesus. Ela se afasta dos prazeres da carne, amado. Quando ela é ovelha, isso acontece. Quando é ovelha, isso acontece. Aí ela passa, então, a viver uma vida que é de piedade. Nós vivemos aqui uma vida piedosa, santa e misericordiosa. Um lobo ou um cabrito, amado, não suporta ficar 1 hora num culto. Se irrita, começa a falar, o pastor não vai acabar o culto, não, tenho que ir embora, tenho mais o que fazer. Não é um vaso de piedade, é um vaso de ira. Vive irado. E não tem desejo de agradar a Deus, não tem desejo nenhum de agradar a Deus. Não sente necessidade de receber o perdão por seus pecados. Não quer abrir mão do pecado. Por quê? Porque é lobo. Para isso, ele foi gerado. Para ser tropeço. Então, eu louvo a Deus que o Senhor Jesus me colocou para apacentar ovelhas e não lobos. Porque, amado, apacentar lobo não dá. Não dá, amado. Não tem como. Não dá. Então eu louvo a Deus, amado, pelas ovelhas preciosas que Jesus me concedeu. Amém? Para que, em nome dele, eu apacente e lhe traga, não é, essas verdades que libertam. Porque, olha, quantos não querem a igreja porque querem ficar na vida libertina? Muitos, você fala, viu, vamos para a igreja. Você fala de Jesus, a pessoa, eu prefiro, eu ainda não estou pronto. Tem muitos, amados, que falam, não é a minha hora. Não é a minha hora, não, eu não estou pronto. Não, porque se eu for, eu sei que eu tenho que mudar. A pessoa sabe que ela está no erro, sabe que está no pecado, amado. Mas pergunta se ela quer parar de pecar. Não quer. Por quê? É lobo. É lobo. E vai morrer lobo. Então, a ovelha, ela tem prazer na vida de santidade. A ovelha tem prazer na vida da igreja. Em Romanos 9, 15 e 18, diz assim. Olha lá. Pois ele diz a Moisés, terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia. E compadecer-me-ei de quem me aprouver ter misericórdia. Versículo 16. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Porque a Escritura diz a Faraó. Falei disso aqui na quinta-feira, não é? Porque a Escritura diz a Faraó, para isto mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Eu disse aqui na quinta-feira que eu penso que por muitas vezes que Moisés chegou diante de Faraó, eu penso que Faraó por muitas vezes tentou falar assim para Moisés, leva o povo,
Leva logo o povo. Mas Deus endurecia. E ele falava, não, não leva. Mas eu penso que no íntimo dele ele queria falar, leva, vai logo embora. Mas olha lá, para isto mesmo te levantei. Então é Deus quem endurece quem ele quer e é Deus que se compadece de quem quer. Então de mim, de você, ele teve misericórdia. Aleluia! Aleluia, amado! Glória a Deus! Obrigado, Jesus! Obrigado, Senhor! Versículo 18. Logo tem ele misericórdia de quem quer e também endurece a quem lhe apraz. A ovelha, que já teve os seus ouvidos abertos para ouvir a voz de Jesus, essa tem esperança. Essa vive a certeza da vitória, amado. Em Efésios 2, versículo 8 e 9 diz, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. Então, para que ninguém se glorie, mas pastor, eu sou isso, eu faço isso, olha aqui o meu joelho está tudo ralado, já está com calo. É dom de Deus, amado. Não é por isso que você está fazendo. Não é por isso que você está fazendo. Você pode fazer o que você quiser. Não de obras para que ninguém se glorie. Ninguém vai ser melhor ou maior que ninguém. Ninguém. Vai ter galardão? Vai ter galardão. Para quem? Para quem viver por fé. Para quem viver por fé dessa forma. Amém? Então nós entendemos que a nossa esperança está em Jesus. Não é pelo que fazemos ou deixamos de fazer. Nós cremos no plano perfeito que Ele tem para cada um de nós. Você crê? Então diga isso. Eu creio no plano perfeito que Jesus, o meu Senhor, tem para a minha vida. Amém. Vai se cumprir. Vai se cumprir. Nós estamos indo para a reta final da mensagem. Ninguém vai falar, as ovelhas fazem, mano. Só os lobos que falam, ai, que bom que tá acabando. As ovelhas... Também não vem querer inventar aqui, não. Não vamos inventar a história, não. As ovelhas ficam tristes quando eu falo que vou acabar. Eu estou indo para a reta final. Eu vou acreditar. Vou acreditar. Vamos lá para a 2 de Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Olha que lindo isso aqui, amados. Nós estudamos aqui na quinta-feira próxima passada. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Vou ler de novo. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu. Desde quando? Desde o princípio, para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Aleluia! Você é escolhido, amado. Amém. Viva esta certeza. Então eu quero finalizar dizendo para você o seguinte: que em meio a tantas incertezas, nós somos um povo distinto, totalmente diferente desses que vivem essas incertezas. Nós temos esperança. Nós temos a certeza da salvação que há em Cristo Jesus. E não somente para a vida eterna, mas também para os nossos dias em que vivemos aqui nesta terra.
onde temos um chamado de Deus para glorificar através do nosso viver o nome de Jesus Cristo. Então, o Senhor tem para mim e para você uma vida abundante. O Senhor tem para mim e para você uma vida de paz. O Senhor tem para mim e para você uma vida de alegrias. O Senhor tem para mim e para você uma vida tranquila. O Senhor tem para mim e para você uma vida segura. O Senhor tem para O Senhor tem, amado, para mim e para você, uma vida segura. O Senhor tem para mim e para você uma vida totalmente tranquila, feliz e livre do temor do mal. Feliz e livre do temor do mal. Assim, o Senhor promete para aqueles que o ouvem e o obedecem. E por isso, eu recebo para a vida desta igreja esta vida abundante, esta vida ampla, esta vida feliz, esta vida tranquila, segura e livre do temor do mal. Que assim seja, porque assim disse o Senhor nesta noite. Aleluia. Glória a Deus. Senhor Jesus Cristo, Deus amado e bendito. Senhor, a tua palavra foi semeada. A tua palavra foi anunciada, Jesus, aos teus escolhidos, aos teus filhos, aqueles que o Senhor de antemão conheceu. E aqui estamos, Senhor, neste momento para te agradecer. Te agradecer por este culto. Te agradecer, ó Deus, por esta semana que começa em perfeita e completa vitória. Uma semana que será de grandes sinais, maravilhas e prodígios. Uma semana, ó Deus, de poder. Uma semana de conquistas. Uma semana onde nós veremos cumprido em nós, Senhor, as tuas promessas. Viveremos dias de paz, dias de alegria, porque o Senhor tem misericórdia de quem quer e endurece a quem o Senhor quer. E nós, o Senhor teve misericórdia. O Senhor teve misericórdia de nós. E por isso, somos herdeiros. Entendemos esta verdade sobre a nossa vida. Entendemos, Senhor, o nosso direito. O direito de prosperar nesta terra. O direito de viver feliz nesta terra. Porque nós entendemos o teu sacrifício por nós naquela cruz, Jesus. Nós entendemos que o Senhor sofreu por nós. Que o Senhor pagou a nossa dívida para que não venhamos mais sofrer. Nós entendemos, Pai, e queremos honrar o teu sacrifício com todo o nosso viver, tendo uma vida digna, uma vida íntegra, uma vida que dê o verdadeiro testemunho de verdadeiros discípulos de Cristo nesta terra. Assim estamos aqui, Senhor, para aprender contigo. Estamos aqui não como violadores da aliança, mas como aqueles que honram a aliança, que amam a aliança, Senhor. Por isso, te agradecemos, Pai, porque temos a certeza que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Temos a certeza que o Senhor está trabalhando a nosso favor. Temos a certeza que o Senhor pode e faz infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Assim viveremos os nossos dias. Assim terminaremos este ano de 2020 com conquistas e vitórias. Conquistas e vitórias,
porque o Senhor faz infinitamente mais em nossa vida. Assim nós te louvamos, te engrandecemos, glorificamos e exaltamos o teu santo nome. Obrigado, Espírito Santo, por mais esta noite em tua casa. Em nome de Jesus, amém. E todos que oraram comigo, digam amém, amém.